Oi, gente. Boa noite. Será que já tá tudo ok? Será que já estamos ao vivo? Acho que sim. Pra mim tá parecendo que tá tudo ok. Bom, duas pessoas já entraram, então tá tudo certo, né? Quem puder me dizer se tá bem, se a imagem tá boa, se o som tá bom, eu agradeço. Estamos aqui de novo, mais uma vez, juntos e juntas, pra gente poder conversar um pouquinho sobre espiritismo, sobre espiritualidade, sobre essa casa que a gente constrói com tanta alegria e tanto amor, que é a Quinta de Luz. E hoje a gente vai conversar, eu e Juliana Villacorta. Obrigada, João. Tá dizendo aí que tá tudo bem. Boa noite, queridona. Joia, Thelma, obrigada. Então, como eu estava dizendo, hoje vamos eu e Juliana Villacorta, né, minha amiga querida, a gente vai conversar aqui com vocês sobre mediunidade, os compromissos e os desafios, né, dessa faculdade que encanta e aperreia tanta gente e deixa tanta gente curiosa e às vezes é tão cheia de misticismo, né? As pessoas interpretam com tanto misticismo, então a gente vai tentar ter uma conversa leve, gostosa, divertida, né, para fazer disso aqui um papo legal. Então, quem tiver por aí e tiver dúvidas, né, perguntas, comentários, vão mandando, a gente vai lendo, né, durante a live para tentar ir respondendo todo mundo. Quem a gente não conseguir responder, a gente deixa a pergunta para as próximas vezes, né, para os próximos momentos, mas a gente vai tentar responder tudinho. Eu acho que a gente consegue se entender direitinho, né? Consegue. Quando eu não conseguir ver uma pergunta, a Juliana vê. Quando ela não conseguir, eu vejo. Eu tô só esperando ela pedir pra entrar, pra gente poder começar. Eu vi que ela entrou aí quase agora. E aí, enfim, esperando ela pedir aqui, porque vocês sabem que eu não sou muito boa tecnologicamente, né? Então, esperar ela pedir aí pra poder a gente começar a nossa conversa, eu e ela. Mas esperando que vocês que estão aqui conosco hoje estejam bem e aqueles que não estão tão legais, que essa conversa possa ser um abraço no coração, possa ser uma oportunidade, né, de ficar tudo bem. Tô vendo que tem um bocado de gente entrando, que legal. Ó, Ju pediu para participar. Deixa eu aceitar aqui. Já já ela aparece aí com aquele sorrisão, aqueles olhinhos brilhantes. Vamos ver quando ela chega. Olha aí. Ei, Ai, amiga. ei, boa noite, boa noite. Boa noite. Cá estamos nós duas, né? A gente, antes de começar, minha gente, a gente tava falando, nós duas estávamos trabalhando até agorinha. E, enfim, as duas cansadas do dia, a gente fez, vamos embora que a gente dá conta, a gente tem ajuda, né? E aí foi engraçado, porque eu fiquei pensando bem nisso, assim, né? Vamos junto, que bom que somos eu e Ju, que bom que somos Ju e eu, né? Pra gente se dando força, e já que a gente vai falar de mediunidade e compromisso, né? Estamos aqui nós duas com o nosso compromisso com essa casa e cheio de alegria, né? Por poder cumprirmos esse compromisso que a gente assumiu. Olha como ela ficou agora. Eu tava bem louca aqui procurando um filtro, mas eu não vou procurar mais não. Vou ficar com a minha carinha mesmo assim, sem nada, ó. Muito, muito efeito, muito efeito. Tá linda. Vou ficar assim mesmo, vou ficar assim mesmo. Vamos se aceitar, né? Do jeito que a gente é, tá tudo certo. Tá linda e maravilhosa. Eu nem sei colocar isso. Então, bom, então, gente, a gente já tá aqui na risadagem inicial, natural nossa. É nóis. Mas, para a gente começar a nossa conversa, vamos tentar serenar um pouquinho o coração, né? Para a gente poder se concentrar. Uma vez que a gente está aqui nesse espaço de trabalho também, né? Nesse espaço de trabalho, de certa forma, mediúnico, porque somos duas médios em trabalho, ainda que a gente não esteja no exercício disso nesse momento, mas que a gente possa convocar os nossos amigos espirituais para nos inspirarem também a clarear as nossas ideias para que a gente possa transmitir os nossos pensamentos de uma maneira fácil, honesta, acessível a todo mundo, porque a construção do espiritismo se dá no esclarecimento das dúvidas, na postura crítica diante dos acontecimentos,
e no estudo, na organização amorosa dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, que nós duas aqui hoje sejamos instrumento para o crescimento nosso e de todo mundo que compartilhar conosco desse momento, seja agora ao vivo ou seja depois. Muito obrigada. Então, a gente agora pode começar a nossa conversa, É isso. Que né? estamos, né? Que estamos. Ai, Aqui, meu Deus, muito lindo o jeito que ela fala, eu adoro. mas vem só. Então, amiga, eu tava pensando. Há algumas semanas, eu e Melissa tivemos uma conversa que foi bem interessante e terminou que foi bem engraçado. O pessoal, né, fez muita pergunta, assim, que era naquela ideia de, e agora? Sou médium? Né? Tanto sou médium, né, aquela coisa, me descubro médium, me reconheço médium ou não. E também, e agora, depois que eu sou médium, né? O que é que rola? E aí eu acho que é muito o que chega pra gente hoje, né? Talvez para eu e tu darmos continuidade nisso, né? Depois que a gente se reconhece, se aceita, né? Se descobre, se vai, Percebe, né? né, se conhecendo, né, como médium, o que é que rola depois, né? Eu não sei pra ti como é que foi esse processo, né, de ir se percebendo desse jeito, mas eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito curiosas em saber, porque a gente tá lá no trabalho da casa, e às vezes no corre-corre, no andamento mesmo, né, da circulação do trabalho, a gente não tem tanta possibilidade de conversar com as pessoas sobre isso. Então, acho que esse espaço talvez possa ser, né, um facilitador. Então, conta aí um pouquinho como é que tu sente isso, como é que tu começasse a perceber, como é que tu começasse a sentir essas coisas. Ai, gente, tem uma coisa que é assim, é algo muito particular, né? O desenvolvimento mediúnico de cada sujeito é muito individual. Porque é isso, a mediunidade, ela está intrinsecamente relacionada ao nosso estado mental, ao nosso estado emocional, a forma que a gente cuida de si, a forma que a gente cuida das relações, né? A forma que a gente se percebe e se reconhece no mundo e nas relações. Então, assim, tem essa coisa, né, de que todo mundo é médium. Todo mundo é médium. Em algum grau, em alguma Uhum. proporção. Há os que desenvolvem, né, que estudam, que entram em campo mesmo para fortalecer e fomentar o desenvolvimento dessa mediunidade. Há os que têm uma mediunidade ostensiva e aí precisa-se de amparo, de orientação, né, Uhum. de um norte, né, de uma educação mesmo para Isso. para não entrar em sofrimento, né? Às vezes, para não entrar em sofrimento, para não entrar num desgaste das relações, num desgaste de si. E há os que passam a vida toda sem nunca experimentar, né? Uhum. Essa faculdade, essa característica que é humana, que é nossa, Uhum. que atravessa a todos nós, né? Então, assim, falando um pouco da minha experiência, é muito interessante, porque eu sempre me percebi uma pessoa muito sensível às emoções mesmo, muito Uhum. sensível aos ambientes, né? Então, olhando para a minha história mesmo enquanto desenvolvimento, desde a infância e tal, eu sempre fui muito sensorial, muito sinestésica. Sempre fui muito de sentir mesmo através da minha pele, de me expressar através da minha pele. Então, quando mais sensível, mais irritada, mais chatinha, alergia. A pele pipocava, a pele ficava vermelhinha, né? Isso bem na infância. E, gente, não necessariamente isso é mediunidade, tá? Mas eu estou trazendo a minha trajetória, né? O como eu fui me reconhecendo nesse caminho. É isso. E, e aí, quando eu chego na adolescência, eu percebo mais essa coisa de como eu sou afetada pelos ambientes e por algumas pessoas. Então, na minha adolescência, eu começo a perceber uma certa sensibilidade a alguns espaços. Então, espaços que às vezes eu estava bem, tô massa, tô legal. Entro no lugar, a minha energia muda. E aí eu começo a passar mal, começo a ficar inquieta, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Na época, eu não fazia nenhum tipo de conexão, tá? A esse tipo de entendimento quanto mediunidade. Mas trago esse olhar e essa percepção de que
Eu venho de uma história, né, de me perceber muito sensível a Uhum. alguns estímulos. Então, eu chego para o conhecimento, a vivência espírita, já depois dos meus 20 anos, né? Então, eu venho para a vivência espiritual e passo a entender os fenômenos mediúnicos, passo a entender esse universo depois que eu conheço a Quinta de Luz, depois que eu entro para a Quinta de Luz. Então, assim, eu acho importante colocar que eu não tenho outras referências anteriores à Uhum. Quinta de Luz, né? Então, eu não tenho outras referências de centros espíritas, de terreiros, de núcleos espirituais, enfim, de Uhum. casas ou espaços de trabalho espiritual. Eu não tinha outras referências até conhecer a Quinta de Luz. E aí, quando eu chego na Quinta de Luz, eu entendo a Quinta de Luz como uma escola. De fato, a Quinta de Luz é a minha casa de desenvolvimento mediúnico e de amparo espiritual, de amparo energético, de amparo de orientação afetiva, enfim. A Quinta de Luz é o que muitos de vocês conhecem e, para mim, passou a ser a minha escola de desenvolvimento mediúnico. E Uhum. aí, na Quinta de Luz, eu passo a experimentar e compreender esses fenômenos. Passo a Uhum. compreender essa experiência de, em alguns ambientes, me sentir pesada, e em alguns ambientes, perceber uns pensamentos que até então não estavam rolando, de, em Uhum. alguns ambientes, me sentir mal, né? Uhum. E aí começo a observar isso. Começo a observar também em que espaços eu estou muito aberta, muito expandida energeticamente e passo também a aprender a administrar isso. Só que aí pode se perguntar, né? E como é que faz isso? Como é que controla? Como é que administra? É vivendo, é Eu acho que passando aí, pela tem uma experiência. coisa. Tem uma coisa Sim, bem legal nisso que tu fala, que é o seguinte: quem é médium não é médium 2 horas por semana, 4 horas por semana, enquanto tá na casa espírita, né? Quem é médium 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, o exercício disso, né? A percepção do quanto isso é um sentido, né? Porque assim, a gente tem, sei lá, os sentidos, visão, audição, olfato, que são a nossa conexão com o nosso mundo tátil, né? A gente pega, tô e, aqui pegando na parede, nem, ninguém tá nem me vendo pegando na parede, né? Então, mas a é gente isso, assim, pega ó, né? A gente sente na o tecido. a gente sente as coisas, a gente enxerga, a gente sente o cheiro, né? Enfim. E a Isso, nossa realidade, a nossa conexão com o mundo, enfim, com o mundo da matéria. E a isso. mediunidade é como se fosse um sentido que nos conecta, que nos faz entrar em conexão com esse mundo que transcende a matéria, né? Com esse Isso. mundo sutil, exatamente. E isso, né, não é interrompido quando você sai da casa espírita, né? Isso não é interrompido em nenhum momento da existência, assim como a gente não para de, sei lá, de sentir cheiro, a não ser que pegue uma Covid braba, né? Então, né? Então, eu acho que essa coisa que tu traz, já, como é que eu começo a me perceber nos espaços, é muito legal por isso. Sim, perfeito, 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 perfeito. E aí é isso, quando eu entro na casa, né? E aí eu passo a entender também os tipos de faculdades mediúnicas, né? Uhum. Né? Eu sou o tipo de pessoa que não enxergo, que não vejo nada, né? E peço a Deus para continuar assim até o fim dessa existência, né? Não faço questão de ver nada, mas como eu disse para vocês logo no comecinho, né? Eu me percebo muito sinestésica. Ou seja, eu sou essa pessoa que eu me arrepio com muita facilidade e aí me reconheço, percebo, né, que, opa, né, eita, um frio Uhum. na espinha, né, um negócio Uhum. assim de repente, né, uma coisa em determinados ambientes ou em determinadas companhias, às vezes, gente, às vezes até em determinados conteúdos, né, Uhum. conteúdos que a gente acessa, que, nossa, esse conteúdo eu não fico legal, eu não fico bem, né? Então, assim, um ponto que Ju levanta, que é bem importante, né? O nosso sistema de contato com o mundo, né? Os nossos sentidos,
eles também são a porta de entrada para o contato com o mundo invisível, com o mundo sutil, né? A gente não enxerga muita coisa, mas elas estão aí. Uhum. Né? A gente não sente o cheiro de muita coisa, mas eles estão aí. A gente não alcança ouvir determinadas frequências, mas isso não significa que elas não estejam existindo, que elas não estejam nos atravessando neste momento. Então, assim, eu penso que quando a gente fala de mediunidade e dessa questão sensível, porque assim, a mediunidade é muito o veículo de comunicação com o outro plano, né? Com o plano espiritual, com o plano que não é o plano da matéria. E existe uma coisa que é esse campo energético que de fato nós somos. Uhum. Todos nós. Todos nós somos. Os encarnados e os desencarnados. Todos nós temos uma vibração, uma frequência vibratória. Todos nós. E aí a gente volta para aquele conteúdo que eu trouxe no começo, né? A mediunidade ela está super associada, super atrelada à nossa forma de estar no mundo, ao nosso Isso. padrão vibratório de pensamento, ao padrão de consumo, né? O que é que eu fico assistindo ao longo do meu dia? Quais são os Uhum. conteúdos que mais me acessam durante o dia? Quais são as conversas? Quais são os ambientes que eu passo a maior parte do meu tempo? Né? Isso é até Qual é o Tassi tipo de comentou alimento? aí, não sei se tu disse, né? Tassi comentou, é importante a gente falar sobre o conteúdo, porque muitas vezes a gente não leva isso em consideração, né? Exatamente. Gente, tudo isso é vibração. Tudo isso tem a ver com esses campos de encarnados e desencarnados. Uhum. Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu passo o dia ouvindo noticiário de tragédia, se eu sou uma pessoa que eu passo o dia fofocando da vida dos outros, preocupada muito mais com o que minhas vizinhas estão fazendo do que em cuidar da minha casa, se eu sou uma pessoa que não preparo a minha comida assim com atenção, entendendo qual é o alimento que eu vou comer agora, para que eu vou comer isso, assim, o que é que eu como. Se eu estou o tempo todo comendo besteira, se eu estou o tempo inteiro assistindo série de violência, disso, daquilo, outro, qual é o campo que eu estou vibrando? Uhum. Né? Uhum. Qual é a frequência que eu estou mantendo ao meu redor? Né? E quais são as pessoas, criaturas encarnadas e desencarnadas que eu estarei atraindo para mim? Né? Uhum. Então, isso está intimamente relacionado a esse lugar da responsabilidade, né? Com esse Aí, campo mediúnico. aí, Fala. né, Ju, acho que tem um dos grandes desafios. Quando a gente pensa nisso, de que a mediunidade ela é ininterrupta, né? Vamos dizer assim, a gente está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, vivenciando Dormindo isso. acordado, é. E sendo afetado, né, o tempo todo por isso, o nosso compromisso é, como eu falei no início na prece, né, com o estudo, com a divulgação, né, do que a gente vai aprendendo, a gente tentar facilitar com que uma mensagem chegue para a maioria das pessoas ou para a maior quantidade de pessoas que a gente puder acessar, mas a gente fazer isso com um compromisso amoroso. Mas eu acho que Celestina, uma querida paciente da casa, falou: estou amando essa live. E aí, que bom, Celestina, porque tenho plena convicção que falo por mim e por Ju, que a gente está fazendo isso aqui com amor. Né? Então, quando a gente planta amor, a gente vai realmente acessar a possibilidade e a condição amorosa das pessoas. Então, assim, a internet, como, né, Paty, que é nossa gestora de mídias digitais, ela sempre coloca, a gente tem que ter muito cuidado com a mensagem que a gente está passando, com a forma que a gente se coloca, porque tudo na internet ganha uma proporção muito maior. Isso. Aqui a gente está tendo esse instrumento que de repente, né, em alguma outra possibilidade de existência, pode até ser um instrumento de intermédio, né, entre, entre planos diferentes. Então, a gente pensar que a mediunidade é uma responsabilidade, né, requer compromisso, impõe desafios a nós, obviamente, mas ela não é nem prêmio nem castigo, né? Ela é, assim, é uma ferramenta
que algumas pessoas desenvolvem com maior extensividade para trabalhar na sua evolução e para tentar ajudar na evolução de todos nós, né, enquanto coletividade. Né? O exercício da mediunidade vulgar, o exercício da mediunidade egoísta, né, não vai trazer bons frutos, né? Porque a mediunidade é isso, não tem religião, né? A mediunidade não tem idade, a mediunidade não tem raça, a mediunidade não, tá? Não É, tem nenhuma característica desse tipo que seja limitante, muito pelo contrário, é uma perfeito. condição expansiva. E a gente precisa expandir, ou a gente precisa não, né? Essa palavra é complicada. A gente deveria, É importante que, né? né? É importante que a gente tente trabalhar em função de um posicionamento amoroso com relação a isso. Eu acho que isso é bem importante a gente estar o tempo todo ligando a antena, sabe? É tipo assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando numa metáfora, num paralelo, né? É tipo assim, imagina que eu sou uma pessoa que tem uma habilidade, um dom muito natural para os números, para a matemática. Sim. Sou uma pessoa que desde muito pequenininha tenho, tenho essa habilidade com cálculos, né? Uhum. E aí resolvo trabalhar, né? Vou me desenvolvendo, me especializando e sou uma super referência em cálculos e vou trabalhar, enfim, produzindo armas nucleares. Uhum. Uhum. Tá a serviço de quê? A minha Exato. inteligência, né? Tá a serviço de Uhum. quê? Esse dom e essa habilidade, né? Que, Uhum. que neste plano, né? Eu vim com essa ferramenta, né? Tá Isso. a serviço de quê? Então, assim, eu entendo que a mediunidade, ela pode entrar num olhar semelhante a esse, né? De que, assim, algumas pessoas vêm com faculdades mediúnicas desenvolvidas ou desenvolvendo-se durante essa existência, durante essa caminhada, para estar a serviço do amor, né? Para estar a serviço do encontro, do amparo, do acolhimento junto àqueles que precisam, né? Para estar a serviço da mensagem de amor, né? Então, Isso. assim, eu vou estar usando essa faculdade para, enfim, para coisas não positivas, né? Para coisas não benéficas, para coisas que não vão que não vão trazer uma expansão da consciência ou um entendimento melhor para a minha comunidade, para mim, para a Uhum. minha família, então não faz sentido, né? Então, Isso. enfim, e nós, enquanto espíritas, entendemos, né, a ideia de outras vidas e de compromissos e de responsabilidades e de livre-arbítrio. Então, assim, Uhum. se eu sou uma médium, né, que tenho uma facilidade de comunicação entre os planos e, e uso isso em situações não muito benéficas, em algum momento eu vou precisar arcar com isso. Em algum Uhum. momento, né, a conta vai chegar. Pode não ser nessa existência, pode não ser neste plano. E aí eu falo isso, inclusive, pela própria experiência de trabalho, né? E aí, Márcio, um dos nossos dirigentes, é uma pessoa sublime para falar sobre isso, mas pelas nossas próprias experiências de trabalho desobsessivos, né? Então, das histórias que nos chegam, né? Enfim. Inclusive, a própria literatura espírita traz muito conteúdo nesse sentido, da gente Uhum. entender, né, desses compromissos e das coisas que elas não se deixam passar, né? Se eu não cumpro aquilo que eu me propus quando vim para essa existência, nesta época, neste plano, junto a essa família, junto a essas pessoas, se eu me desvio desse caminho, em algum lugar eu vou precisar voltar, né, para Uhum. fazer esse resgate, para ser resgatada, né? Então, existe muito esse olhar que o espiritismo nos propõe, né? Mas eu penso que é muito isso, né? Assim, que a mediunidade está muito associada a esse lugar de responsabilidade. E me vem a célebre frase do Espiritismo, que de fato nela contempla tudo isso, né? O orai e vigiai. Isso. Uhum. Né? Dessas duas palavrinhas,
está contemplado toda essa ideia de responsabilidade, de compromisso, né, de trabalho pessoal, né, de amor, né? Então, nessas Isso. duas palavrinhas está contempladíssimo esse entendimento do que é a mediunidade nas nossas vidas, né? E do que são os dons que nos são dados, né? Enfim, pode ser que eu não seja médium, uma médium de comunicação, Uhum. né? Mas eu sou muito habilidosa com trabalhos manuais, eu sou muito habilidosa com a matemática, eu sou muito habilidosa Uhum. na linguística, eu sou muito habilidosa na diplomacia. Então, Uhum. a serviço de que está os meus dons, né? A serviço de que estão. E a mediunidade, ela está incluída nisso, né? Para a gente preservar é orar e vigiar. Isso aí é cirúrgico, sabe, Ju? Porque eu acho que, assim, é aquela história. Eu comecei te perguntando como é que foi a tua experiência de ir se percebendo médium, né? E aí tu fosse contando que tu sempre fosse muito sensorial e tal. Inclusive, na live passada, eu comentei que o meu medo, tu dissesse que entrasse em contato com tudo isso após os 20 anos, eu fui pior, foi após os 28. A gente tem a mesma idade, mas eu tô 8 anos atrasada aí. Eu estou Mas, nessa jornada há uns 11 anos já. 11 anos já. como o tempo, né, é relativo com o tempo, a gente não vai medir dessa forma, vamos lá. Mas, Isso. enfim, chega, eu me engasguei, vê. Mas, enfim, essa ideia do orar e vigiar e do compromisso que a gente vem tanto falando era uma coisa que me assustava muito. Porque quando eu comecei a ter acesso às questões do espiritismo, às questões da mediunidade, eu ficava com muito medo do compromisso que eu ia precisar ter. Na minha cabeça vinha uma fantasia de que aquilo ali ia limitar a minha vida. Na minha cabeça vinha a fantasia de que eu ia ter que dedicar, sei lá, Exclusivamente, eu né? não sei nem o que eu ia precisar dedicar, porque eu nem entendia, né? Eu tinha muito medo daquilo ali, então eu não acessava por medo do que ia me requerer. Né? E aí, hoje, a gente está fazendo uma live com o tema mediunidade, compromisso e desafios. Isso, em algum ponto, pode parecer e pode soar como se a gente tivesse o tempo todo se esforçando em função do desenvolvimento mediúnico. E eu acho que aí é uma coisa que a gente precisa atentar, porque não é bem assim. Na verdade, exercer e educar-se, educarmos-nos mediunicamente, é a gente, ao invés de nos prendermos, nos libertarmos, né? É nos libertarmos desse corpo, né? Que, enfim, que é um instrumento que a gente tem de acesso ao outro, de acesso a experiências de afeto, de amor, de acolhimento, que só esse corpo pode oferecer para gente. Mas a mediunidade possibilita que a gente tenha uma ferramenta de acesso a outras esferas para facilitar, né, o contato com energias mais sutis, enfim, com experiências de sutileza que fazem a gente poder acessar outras experiências e as pessoas em um outro nível. Só que aí a gente tem que ter muito cuidado nesse momento com percepções sobre vaidade, soberba, né? Enfim, ambições desmedidas que não dizem respeito a nada que é da amorosidade. Nossa querida Tássia, ela já comentou 2 vezes aí, eu tô amando ela comentando. É, ela falou assim, algo do tipo, de que ninguém é melhor por perceber esse médium. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa ter total consciência disso e total humildade para entender que se a gente, enfim, estamos falando aqui duas médiums, né? Porque, enfim, calhou de sermos nós para falarmos sobre isso aqui hoje. Mas se a gente tem a possibilidade de acessar isso, cada vez mais a gente precisa trabalhar na nossa humildade. Cada vez mais a gente precisa do trabalho pessoal, como tu disse, né? Psicoterapia, mergulhar em si mesmo para descobrir quais são as nossas sombras, as nossas lacunas. E não é para tentar preencher e ser perfeito, nada disso não, muito pelo contrário. Lê aí a pergunta que já já a gente vê. Sim. É, mas é porque médio não transforma ninguém em melhor do que ninguém. A condição mediúnica não faz ninguém melhor do que ninguém, seja na casa espírita ou seja na vida, né? Fora da casa espírita. Então, é uma coisa que sempre me inculca muito, assim, sabe? Às vezes, no Quinta de Luz, né, a gente usa a nossa bata branca para nos identificarmos como trabalhadores da casa, né? Isso. O pessoal que está no apoio, né, que está entrando na casa, usa aquelas batinhas azulzinhas ou amarelas. E aí
Eu às vezes sinto e eu me preocupo muito com isso, dou muita atenção a isso, porque às vezes as pessoas que chegam na casa, pacientes, sejam de primeira vez ou não, às vezes colocam como se tivessem uma reverência, né, aos trabalhadores, como se as pessoas que estão trabalhando aí fossem melhores do que outras pessoas. Minha gente, balela, né? Não somos. Pelo Nada a amor ver, de Deus. A gente está nada a aqui numa ver. mesma jornada, aprendendo, levando pancada, caindo, levantando, tomando uns porre de vez em quando. A gente está junto, junto. Tão É do importante mesmo na construção da casa somos nós que trabalhamos e todas as pessoas que frequentam. Tão jeito. importante somos nós que estamos aqui falando e todos aqueles que estão escutando, escrevendo, perguntando, né? Não tem Então, diferença. todos os trabalhadores só chegaram a esse lugar de trabalhadores dentro do desenvolvimento mediúnico da Quinta de Luz porque algum dia entraram como pacientes. Isso, isso. E Porque algum além de tudo, né? cara Não, precisando de ajuda. e sem ninguém pensar, não é porque chegou lá para ser trabalhador que está acima de alguém. Muito pelo contrário, né? O perrengue é grande e, enfim, o perrengue é grande no sentido de que talvez aquela ali seja a oportunidade que a gente está tendo para tentar se melhorar. Oi, mãe. Oh, minha mãe, hoje eu entrei. Mamãe tá aí também, minha gente. Eu tô amando nossas Oi, mães Thaís, aí, também. nos Oi, Dona assistindo, né? Tereza. Tu lesse É aquela pergunta de antes, enfim, aquele comentário, fala aí que eu vou ler esse outro que chegou aqui para a gente falar depois. perfeito. Não, faz muito sentido isso que você trouxe, assim, né? De que às vezes, e de fato, em algum momento eu também fui atravessada por esse tipo de discurso, né? De que a mediunidade está muito associada a um peso, a uma coisa Uhum, difícil, a uma abdicação, né? Eu vou ter que uhum, deixar de fazer algumas coisas porque agora eu sou médium, né? Porque, e, gente, não tem nada disso, sabe? E aí, de novo, eu volto a bater na tecla de que é trabalho pessoal, é se conhecer, é se fortalecer, é se perceber diante das suas relações. Tem dias que médios, porque a gente é gente também. Tem dia que a gente não tá legal também. Tem dia que a gente não tá bem. A gente também tem decepção amorosa. A gente também tem enxaqueca. A gente também sente cólica. A gente também leva papada. A gente também faz cocô, né? Enfim, é do mesmo jeito. É igual. É igual, sabe? Então, assim, quando a gente veste a batinha branca e vai para um espaço como a Quinta de Luz, a gente vai também em busca de cuidar da gente. A gente vai, até egoisticamente, né? uhum. Também a gente está indo ali também para cuidar da gente, né? Só que bom que a gente tem a oportunidade de, enquanto a gente cuida da gente, a gente também é instrumento para cuidar do outro, né? Isso. E é isso que o trabalho mediúnico nos oportuniza, né? É, é estarmos nesse lugar de cuidar da gente e nunca perder de vista isso. Que eu não sou melhor que ninguém. Eu também tenho minhas lutas, eu também tenho meus desafios, eu também tenho meus sonhos, eu também tenho meus projetos. E eu estou aqui a serviço de mim e do outro, podendo ser Uhum. instrumento para o outro, né? Podendo ser instrumento para que esse outro se cuide também, para que esse outro se conheça, né? Existe, quem me conhece há muito tempo, assim, meus amigos de adolescência, de infância, existe Juliana antes da Quinta de Luz e Juliana depois da Quinta de Luz, né? E Júlia também deve ter experimentado isso. E, e de fato, tem esse lugar de, de mudança, porque nós somos intimadas a mergulharmos em nós. Nós somos, de Uhum. fato, provocadas a refletirmos sobre as nossas escolhas, as nossas posturas, né? A forma que a gente cuida da gente mesma, a forma que a gente cuida das nossas relações. E, e a espiritualidade, né? Ela atua muito como uma guardiã mesmo, como alguém que nos orienta, que nos instrui, que nos provoca, né? Também. Então, a mediunidade é esse lugar de contato com essas consciências que já passaram por experiências semelhantes às que estamos passando agora, né? Uhum. Então eles nos orientam, né? É muito isso, não tem nada de outro mundo. Eu sinto dessa forma, sabe? Que nós não somos diferentes, não somos diferentes, né? O médium que ocupa esse lugar de... E aí teve uma outra coisa, um parêntese assim,
né? Que quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de Lá dentro. mediunidade, é um adendo importante, inclusive. Porque, assim, tanto eu quanto o Ju, talvez mais eu, algumas pessoas, quem é paciente antigo da casa, já deve ter me visto em trabalho dentro da casa, né? E aí, eu realmente não falo muito sobre isso publicamente, ou fora da Quinta de Luz, ou fora do contexto da Quinta de Luz. Mas, enquanto Quinta de Luz, eu sou uma das médiuns que comunica algumas consciências, algumas entidades de tratamento, né? Enfim, de orientação da casa e tudo mais. Então, muitas pessoas já devem ter me visto meu rostinho, né? Me visto em trabalho, sendo que quem está ali comunicando-se não sou eu, né? É uma outra consciência. E o que eu quero dizer é que, às vezes, esse lugar de médium psicofônico, de médium que incorpora, a gente não gosta de usar, não costuma usar essa expressão de incorporação, mas o médium que está nesse lugar, às vezes, entra como se fosse numa hierarquia, né? Que não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer é isso, é que assim, quando a gente trabalha, existe um tipo de mediunidade que eu admiro muito, muito, de verdade, que são os doutrinadores. Os doutrinadores são pessoas que precisam estar muito afinada com o estudo, com o conteúdo espírita, com o conteúdo moral, com a própria experiência, com o próprio repertório. E como o Ju bem colocou, todos os médiuns, na verdade, mas o doutrinador, ele precisa estar ali, ó, durante o trabalho, vibrando no amor, Uhum, vibrando no acolhimento. Porque é ele quem conversa, é ele quem doutrina, é ele quem ouve quem quer que seja em sofrimento, né? Então, veja, o doutrinador não é o médium que incorpora. O uhum, doutrinador não é o médium que necessariamente tem que estar vendo uma entidade, tem que estar ouvindo uma entidade. O doutrinador é um ser humano dotado de uma faculdade da empatia, do uhum. diálogo, da escuta, Isso. né? E é muito potente e fundamental o lugar do doutrinador, né? Uhum. E aí eu estou trazendo essas duas faculdades, né? Sim. Esses dois trabalhos que As os duas médios condições de ocupam. trabalho, né? Esses postos de trabalho que os médios Isso. tradicionalmente, vamos dizer assim, tendem a ocupar, que são lugares na seara espírita mais conhecidos, né? Que é o doutrinador e Uhum. o médio de comunicação, né? Então, Sim. essa dupla, né, de médiums, ela para funcionar precisa disso, de dois seres humanos dispostos e conectados a servir, Isso. conectados E de com o amor. afinação, né? De afinação, de não julgamento, ou de pelo menos não julgamento de valor, né? De exercício do que a gente entende como sendo colocar a energia em movimento, Isso. colocar a vida em movimento. João falou aí, né? João Azevedo, agora ele tá dizendo, ó, coisa linda o que você falou pra tu. Mas, enfim, antes ele disse assim, que o médium precisa de mais cuidado, né? E de mais tratamento do que os pacientes. E é fato, João. É um exercício o tempo Não todo tem do horário de viagem e de cuidado, né? Não é à toa que a gente chega lá, normalmente se esbagaçando, né? E aí, enfim, vamos sendo cuidados e começamos, através do tratamento e do trabalho, também a irmos nos curando, né? Eu vou botar muitas aspas aí, porque a cura, né, é muito relativa. Fátima falou que se identificava muito contigo, né, com a história de ter sensibilidade em alguns ambientes. Ela disse até que na igreja passava muito mal, saía e era taxada de frescurenta. As pessoas diziam que era frescura. E é isso, Fátima, muitas vezes é incompreensão, né? Como Gorete também colocou, somos grãozinhos de areia, né? Dentro de uma praia, talvez. E cada grãozinho de areia que constrói, né? Aquela praia onde a gente pode sentar, onde a gente pode usufruir da natureza. Mas a ideia falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi do momento.
para a gente acessar e para a gente começar a desenvolver uma mediunidade mais ostensiva. E aí eu acho que isso é bem importante, porque algumas pessoas ficam muito assustadas e muito impressionadas quando começam a perceber fenômenos e quando começam a se reconhecer como sendo, não é vítimas, mas assim, sendo experienciadoras daquele fenômeno em si, né? E aí é que está a importância da gente procurar uma casa espírita orientada. Aqui em Recife a gente tem muitas casas legais, né? A gente tem muitos. E aí, enfim, já que na internet a gente acessa, né, um monte de canto. No mundo, espalhado pelo mundo, tem muitos espaços legais, né? Tem muitas casas orientadas. É importante que quem começa a perceber isso, vá procurar um lugar de referência, né? Que conheça alguém que alguém indicou, alguém que você confia indicou. Porque a importância de ter dirigentes responsáveis, né? E que orientam você, e que acolhem você. E que não é só porque você tem uma ostensividade na sua condição mediúnica que já vai ser lançado para o trabalho, tá? Precisa ser acolhido, precisa ser orientada, precisa ser, enfim, precisa estudar um bocado de coisa antes. Na Quinta de Luz, a gente tem uma experiência de que a prática é soberana também, né? E que a gente vai construindo o nosso trabalho e o nosso estudo muito a partir da prática, mas muito ancorados na codificação. É, Isso. muito ancorados no estudo para além da codificação também, no estudo de energia, porque se a gente faz isso irresponsavelmente, né, se um médium começa a trabalhar a sua mediunidade irresponsavelmente, isso gera um desgaste, gente. O nosso corpo físico, né, ele adoece, ele enfraquece, não é à toa, a gente pode, enfim, assim como existem pessoas que lidam mal, sei lá, com uma dieta, né? Alguém vai começar a fazer uma dieta, e, é porque eu quero engordar ou porque eu quero perder peso, e começa a fazer de um jeito irresponsável, ao invés de beneficiar, né, e de crescer com aquilo, a gente vai se prejudicando. Então, a orientação e o cuidado são muito importantes. Eu acabei de dizer, mediunidade não tem idade. Crianças podem ter, né, faculdades mediúnicas. Algumas pessoas já, né, todos nós já nascemos com o corpo preparado para isso. Os médiums já nascem com a fisiologia preparada para isso. Mas algumas crianças começam a despertar para isso mais cedo, porque normalmente começa a aflorar mais na adolescência, quando a pineal começa a abrir e tudo mais. A gente pode falar mais disso em outro momento. Mas na infância isso pode ser percebido também. Só que a gente não pode, né? Ou pelo menos a gente não deveria colocar, né, uma criança em contato com isso, porque aquele corpinho ainda não aguenta, aquela emoção ainda não aguenta, aquela mente ainda não aguenta. Né? Então, é preciso ter muita responsabilidade com isso. Não é uma brincadeira, tô. Isso que Déa falou me tocou muito, né? Porque a gente precisa estar muito bem amparado. Nós duas, né, começamos a ter contato com isso na Quinta de Luz e cá estamos até hoje. Que bom, né? Que bom que encontramos de cara uma casa orientada, né? Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Algumas pessoas precisam passar por algumas experiências antes. E aí não pensem também que porque sou médium, comecei a ter problemas, né? Adoeci depois que me descobri médium, né? Eu sei lá, comecei a ficar com meu sono ruim depois que me descobri, me reconheci médium, né? Minha gente, isso já ia acontecer de todo jeito. E Exatamente. ainda bem que você encontrou uma casa espírita, ainda bem que você, né, tá podendo ser orientado e tudo mais, para poder cuidar disso da melhor maneira possível, né? Então, enfim. Exatamente. Obrigada, Exatamente. Bea, por esse comentário que foi bem É importante. exatamente isso. E assim, eu falei, né? Ju depois dos 28, eu depois dos 22, foi 21, 22 foi quando eu comecei nessa coisa do desenvolvimento mediúnico e aí eu lembro falando disso que Ju tá trazendo mesmo, né? De assim, se eu não tenho responsabilidade e cuidado com o meu corpo, eu vou adoecer, eu vou passar mal, eu vou enfraquecer, eu vou sofrer, né? Se eu Uhum, negligencio isso, eu tive a experiência de quando eu comecei assim os primeiros trabalhos, as primeiras experiências desse trabalho mediúnico mais intenso, assim, que eu comecei a entender o que é que estava acontecendo, né? O que é que eu estava sentindo, né? Nas primeiras recepções, vamos dizer assim, as primeiras vezes que eu comecei a uhum, receber outras consciências que se comunicavam através de mim, eu lembro que final de semana, como todo ser humano, pelo menos a maioria deles, eu saía para tomar uma cervejinha, saía para de boa, descontraída, né? Um uhum, jovem, 20 e pouquinhos anos, né? Então saía para tomar minha cervejinha de boa. Eu passei 2 anos sem beber, porque eu tive uma experiência logo no comecinho
em que eu tomei uma taça de chopp. Não foi mais do que isso. Foi uma taça de chopp. E foi o suficiente para eu passar muito mal uma noite Uhum. inteira. Uma noite inteira. Eu passei muito mal, assim. De vômito, de dor de cabeça, de sensação de febre. Muito mal. E que racionalmente eu compreendia que não fazia sentido nenhum. Não Uhum. existia um adoecimento que pudesse estar causando aqueles sintomas daquela intensidade em mim. Sim. Sim. Então, eu prontamente associei alguma questão energética, alguma questão mediúnica, né? E aí acionei os meus dirigentes, mandei mensagem para Alex, mandei mensagem para Márcio, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo, e aí fui orientada, né? Fui Uhum. orientada, fui amparada, fui acolhida por eles. Mas depois dessa rebordosa, desse susto que eu tive, eu passei 2 anos sem ingerir uma gota de álcool, porque eu fiquei assim, não, minha Uhum. gente, enquanto eu não compreender esse fenômeno, enquanto eu não compreender como eu posso me preservar, né, como eu posso preservar o meu corpo, eu não quero experimentar isso de novo. Sim. Sim. Então, foi quando eu fiquei mais atenta. Primeiro, suspendi o álcool, qualquer bebida Uhum. alcoólica, suspendi o álcool e comecei a ficar mais atenta aos ambientes em que eu estava frequentando, Uhum. né? Que lugares eu ia, como eu ia. Se eu fosse para um lugar que é um pouco mais denso, vamos dizer assim, um pouco mais Uhum. pesado, como é que eu poderia me Me proteger um preparar. pouquinho mais, me preparar um pouquinho mais para ir para esse lugar, né? Então, assim, tudo isso, gente, às vezes, até para ir para o trabalho, seu trabalho normal, trabalho da vida. Ir para o escritório. Às vezes, ir para o escritório é um ambiente que é desgastante. É um ambiente que tem competição, que tem muita gente, enfim, que faz fofoca, que faz intriga. E aí você começa a perceber que, nossa, se eu for para esse lugar, toda vez que eu vou, eu chego em casa detonada, eu não tenho forças para Uhum. nada, estou exausta. Então, como é que eu posso me preparar? Preparar mentalmente, preparar meu corpo, como é que eu posso organizar minha casinha, meu sono, para que toda vez que eu vá para o meu ambiente de trabalho, eu realmente deixe as coisas do trabalho lá. Eu não me Uhum. afete, eu não seja uma esponjinha que pega Uhum. todo aquele. Né? Como é? Tudo isso é mediunidade, gente. Tudo Uhum. isso tem a ver com mediunidade. Tudo isso tem a ver com mediunidade. Então, assim, percebo que não é só esse lugar da casa espírita, do centro espírita, né? Como o Jubem colocou, é 24 horas por dia. É enquanto eu Uhum. estou dormindo. Então, às vezes, até o lugar que eu durmo. Como é o lugar que eu durmo? Né? Como é o meu quartinho? Como é que é a disposição dos móveis do meu quarto? O meu quarto fica meu computador, meu celular, meu rádio relógio aqui na minha cabeça, minha televisão. Que massa, hein? Uhum. Né? Você Uhum. tem um quarto Uhum. cheio de aparelho eletrônico, cheio de dispositivo eletrônico ao seu redor. Interferência energética. Qual é a qualidade de repouso que você vai ter, né? Qual é a qualidade de sono que você vai ter? Então, assim, tudo isso, né? A gente às vezes esquece, mas é importante estarmos conectados a isso, né? Falasse uma Essas coisa legal, essa história aí enfim, do ter passado 2 anos sem beber. Porque muitas vezes também, né, as pessoas chegam naquela ideia de que, como eu tinha falado, né, o meu medo era desse compromisso que eu entendia como compromisso absoluto, né? Então, porque médio não pode fazer isso, médio não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Bom, né? Cada um vai se experimentar e cada um vai se sentir e vai entender dos seus próprios limites. Por isso tão importante o trabalho pessoal, por isso tão importante a coragem de olhar para si e arrancar a casquinha de ferida para que ela deixe de ser uma ferida, né, ali aberta, sempre sangrando, para que possa vir a virar uma cicatriz e que aquela cicatriz faça a gente lembrar daquela dor, mas não experimentá-la mais com sofrimento. A condição mediúnica não é privilégio de ninguém, não é castigo para ninguém, como a gente acabou de falar, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que a gente tem para acessarmos a nós mesmos através de um outro viés também, para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio, que eu tendo a interpretar muito mais como liberdade do que como livre-arbítrio, porque eu não acho que somos capazes de sair arbitrando sobre o mundo, né? Então, eu acho que essa tradução aí às vezes peca um pouco, mas perfeito. enfim, né? Então, a gente exercer a nossa liberdade de acordo com o que a gente entende que é o nosso contorno, né? Porque o limite
nada mais é do que o contorno que faz com que eu me reconheça como eu mesma e com que eu tenha a condição de reconhecer o outro ou a outra como ele ou ela mesma. Tá? Então, médium pode, se quiser, beber. Médium Pode pode, comer se carne. quiser, comer carne ou, sei lá, comer o que quer que seja. Porque é é um exercício de uma experiência humana também. Né? Nós somos humanos praticando algo, né? Desenvolvendo uma faculdade que é um instrumento de cuidado para nós e para a coletividade. Né? Então, é importante que a gente fique atento para isso. Não é privilégio, não é castigo, não torna ninguém melhor do que ninguém. Requer responsabilidade e compromisso, sim, mas não deveria requerer esforço. Então, eu acho Isso. que isso é uma outra coisa importante, né? A gente ter compromisso, a gente ter responsabilidade, a gente ter atenção e cuidado com o nosso trabalho mediúnico, com a nossa educação mediúnica, com o desenvolvimento dessa faculdade, não deveria requerer esforço. Se está requerendo esforço de nós, é porque está colocado em algum lugar meio desorganizado na nossa vida. Daí eu acho que vale a pena a gente olhar. Porque estar em contato com isso, ser trabalhador de uma casa espírita, ser trabalhadora de uma casa espírita, ou em qualquer outro ambiente que você vá, né? Que não seja uma casa espírita kardecista, que seja um terreiro, qualquer outro canto, né? Em que você exerça essa faculdade, uma igreja, né? O que quer que seja, não deveria requerer esforço. Deveria ser algo que lhe dá uma sensação aprazível de conexão consigo mesma, que lhe dá uma sensação de pertencimento, que lhe dá uma sensação de chão, né? Porque espiritismo, né, a gente fala aqui diversas vezes, não é sobre crer, é sobre saber, né? É o estudo que vai amparando a gente, mas é também sobre criticar, sobre a gente refletir sobre algumas coisas, é sobre a gente desenvolver a nossa habilidade de concentração e de respeito ao trabalho, né? A gente, para estar trabalhando, a gente precisa dedicar respeito àquilo ali. A gente precisa se preparar para uma noite de trabalho, já que na Quinta de Luz a gente trabalha à noite, né? A gente precisa ter um cuidado. Me lembro a primeira vez que eu fui para uma prática, tu falasse a tua aí, primeira vez que eu fui para uma prática, como apoio ainda, Alex chegou para mim, entramos eu, Bruno e Maiara como trabalhadores no mesmo dia, né? E aí a gente passou de apoio para trabalhador no mesmo dia. E aí ele fez aqui, assim, fiquem aqui nesse cantinho e tal. E a gente foi abrir os trabalhos, fazer a nossa oração. Ele fez, fechem os olhos. Bom, depois ele não voltou para mandar eu abrir o olho, né? Então, eu fiquei as 2 horas do trabalho de olho fechado. Eu não abri o olho até o final. Aí quando ele chegou, ele fez, oxe, ele tá de olho fechado e ninguém mandou eu abrir. Muito obediente, meu Deus. Meu Deus, isso é uma médium concentrada mesmo e não sei o que lá. E eu acho que é isso. Naquela hora eu acho que eu nem sei por que essa obediência total, porque o Espiritismo propõe pra gente que a gente critique, que a gente questione, mas que a gente tenha também confiança em onde a gente está, né? Sim, Se a gente vai participar de um trabalho, se a gente vai se disponibilizar para aquilo ali, a gente precisa confiar no espaço que a gente está fazendo. Por isso que é tão importante uma casa orientada, né? totalmente. Totalmente, Ju, totalmente, totalmente. Perfeita essa reflexão que você traz, né? De se há uma sensação de que eu estou me esforçando, Sim. olha para isso aí, né? Olha para Né? isso aí. Tem alguma coisinha aí. E isso é em qualquer relação, de fato, Pois né? é. Eu estou num É. relacionamento e eu começo a sentir que, ai, meu Deus, eu vou ter que ir, velho. Oxe, Uhum. né? Que é isso? Né? Pois Vamos é. olhar para isso. O que é que está acontecendo? O que é que está Alguma começando coisa a está fora do acontecer? lugar, né? Alguma coisinha não tá legal. Então, é isso. É qualquer lugar que você se proponha, né, a estar. Seja o centro espírita, seja a igreja, seja o templo, Uhum. seja um passeio, né? O que quer que Isso. seja. João Luiz Pois tem uma frase célebre, né? João Luiz, um dos nossos dirigentes aqui também, ele traz assim: eu não faça o que você não quer fazer. É isso. simples. Não quer, não faz. Uhum. Mas a gente entra, né? A gente tende a entrar num negócio de não, mas eu tenho que ir. Não, não tem que ir, não. Não tem que ir, não. E não tem de Reflita. nada, né? Exatamente. Ah, mas eu disse que ia, certo. Mas aí você vai dizer agora, eu não estou disponível. Não quero ir Uhum. agora. Uhum. Agora assuma. O Isso. lance é esse. É que ninguém quer assumir esse lugar do não querer. Isso, Ninguém quer assumir. exatamente. Aí E paga o lembrar preço. daquilo.
lembrar do que Jesus sempre fala também. Jesus, Maria de Jesus, nossa dirigente também, né? Tudo é possível, mas nem tudo convém, né? Então, são duas falas de duas pessoas preciosas na casa, né? De Muito. duas pessoas que sustentam a gente em vários sentidos, né? Que fazem essa casa funcionar, que fazem essa energia rodar e que, enfim, tem em nós aqui continuadoras do trabalho, Sem porque dúvida. a gente bebe dessa fonte, né? Ju, Segura. faltam 5 minutinhos para a gente terminar. Pessoal, vocês têm mais perguntas, alguma coisa que vocês queiram colocar só para a gente ir se encaminhando para a finalização? Essa Eu tô finalização. vendo aí o pessoal comentando, né? É isso mesmo. Né? Se alguém tiver alguma pergunta e justo tu quiser Quero, começando a fazer tuas colocações finais aí. bom, eu quero agradecer pela participação de todo mundo, assim, né? É uma delícia sempre estar aqui nesse lugar. Quinta de Luz, a gente ainda não tem uma data para esse retorno, viu, Gorete? A gente ainda não tem, mas olha só, vou aproveitar esse espaço para fazer a campanha. Gente, doem, doem. Aqui no nosso Instagram já tem o Pix, já tem o QR Code, já tem os dados da conta direitinho. Doem, ajudem, né, para que a gente volte o quanto antes. A gente está precisando finalizar a segunda etapa das obras da nossa casa nova. E para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo. A gente precisa da ajuda de todo mundo para poder arcar com os custos, né? Arcar com os custos dessa segunda etapa da obra. A casa vai ficar lindona para receber todos nós de volta. A gente está doida para voltar também a trabalhar no presencial. A gente sabe que todo mundo quer voltar para ter esse contato, para voltar a ouvir os ensinamentos da espiritualidade, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo para que isso seja o quanto antes. A gente realmente não tem essa previsão ainda. Mas estamos torcendo para que seja ainda esse ano. Estamos É, torcendo. a gente tá com um pedação da casa pronto, mas falta uma parte ainda, né, pra gente finalizar, né, uma parte importante. Especialmente, acho que pode falar, né? Falta fazer banheiro. Banheiro. Como é que a gente vai receber vocês? Como é que vai receber todo mundo se não tem banheiro, né, minha gente? Então a gente Sabe? precisa aí do incentivo para a gente finalizar nossos banheiros, para deixar a casinha ainda mais confortável, para nos receber de volta, né? Para nos Pra gente receber. poder estar com todo mundo, né? E receber todo mundo da maneira que todo mundo merece ser recebido, né? Com Isso. o amor que a gente tem sempre, que a gente dedica sempre, com a alegria, os abraços, o acolhimento, que a gente experimentou ao chegar na Quinta de Luz e que a gente quer oferecer para todo mundo que chega lá, né? Acho Exatamente. que esse é mais do que compromisso, é o nosso desejo, é aquilo que a gente se sente convocada, né, Ju? É aquilo que toca a gente, que leva a gente a estar lá de coração aberto todas as noites que a gente trabalha. Sim, com certeza. Com certeza. É isso, é isso. Então, assim, a gente falo por mim e por Ju, falo também, sei que pela equipe que compõe a Quinta de Luz, os dirigentes, né? Paty, nossa coordenadora aqui de mídia, de redes sociais. Então, assim, sei que falo por todos nós. Muito obrigada por tudo que tem sido mantido, né? Através dessas trocas, através das lives, dos vídeos, dos textos, dos conteúdos que são compartilhados. Né? Tem sido uma grande escola para todos nós também, essa experiência de estarmos no virtual, no É. digital. Né? Então, Continuem participando, né? Continuem mandando perguntas. Gente, uma coisa que é legal, assim, mandem sugestões de temas que vocês querem para que a gente possa conversar. Porque a nossa cabeça também às vezes falha, né? A gente fica nessa, a gente tenta oferecer o melhor conteúdo para todo mundo, porque a gente quer oferecer um conteúdo que seja legal, interessante, que vale a pena participar, né? Então, o que vocês tiverem de dúvida, de questionamento, de vontade de conhecer, mandem que a gente vai fazer com todo amor e com todo prazer. podem mandar, mandem aqui pelo Instagram, pelo e-mail, pelo blog, comentando os vídeos do YouTube, por favor, tá? A gente adora de verdade e a gente está sempre procurando fazer um trabalho em que a gente atenda a essas demandas. Muito obrigada pelos elogios de vocês aí. Já viramos até fofas, tá vendo, amiga? Obrigada, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. E aí, para a gente fazer uma prece de finalização, né? Com o coração repleto de alegria e gratidão. Somos muito gratas pela oportunidade de servir, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de tantas trocas, de tantas experiências,
tão enriquecedoras para a nossa existência. Desejamos que permaneça-se assim, que o quanto antes o nosso trabalho presencial se restabeleça. Até lá, que todos nós nos mantemos abrigados sobre o manto da Mãe Maria, sobre a regência dos nossos guardiões, e que sejamos sempre amparados e sintamos, não duvidemos nunca da companhia desses que nos guardam, que nos guiam, que nos orientam. Que assim seja. Que assim seja. Amiga, muito obrigada pela companhia, Obrigada, pelo amiga. papo massa. Abraço. Um beijo Enfim, em vocês todos. Até beijo, mais. pessoal. Até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.